tradução para a palavra espírito no Antigo Testamento é ruá. Ruá significa vento, ar, não qualquer tipo de ar, mas ar em movimento. Nós observamos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do caos. Nós observamos também que a brisa suave soprava no Éden, onde o ser humano foi colocado. O Espírito de Deus no Antigo Testamento é visto como a presença de Deus no meio do seu povo, o Deus que caminha com o seu povo. No entanto, por conta da rebeldia e da rebelião humana, o Espírito de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus abandona o templo, assim como Ezequiel nos mostra, e em seguida o templo é destruído. No entanto, algo é prometido pelos profetas no contexto do exílio pós-exílio de que a presença de Deus seria renovada. E como que nós podemos compreender isso? De que forma essa presença é renovada? No Antigo Testamento, nós observamos que o templo ou o tabernáculo é o eixo que liga o céu e a terra, é a habitação de Deus com os seres humanos. Se o templo havia sido destruído, como que a presença de Deus seria renovada? Existe uma promessa de um novo templo, um templo escatológico, e nós vamos ver essa promessa se cumprindo em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é o clímax da história de Israel. No Novo Testamento, a palavra para espírito é pneuma. É o gênero neutro. Também significa vento, sopro, espírito, tanto o Espírito de Deus quanto o espírito humano. E agora eu quero falar um pouco do uso dessa palavra no Novo Testamento. O Espírito é visto como a presença renovada de Deus. É interessante nós observarmos uma coisa, que essa presença renovada de Deus é a promessa de Deus, é a promessa de que Deus retornaria para o meio do seu povo. Aqui em Ezequiel 37, 27, o texto diz: "O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Malaquias 3:1 finaliza dizendo: "De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais." No entanto, essa promessa não fora cumprida no estabelecimento ou na construção do segundo templo, aquele templo de Ageu, o templo no qual Herodes gastou muito tempo de modo a embelezá-lo. Não, a promessa de Deus ainda não havia sido cumprida. Então a pergunta que fica é: essa busca, essa volta do Senhor ao seu povo se dá como e quando? De que forma? De que maneira? Olhando para a presença de Deus na vida do seu povo, nós observamos que Jesus é aquele no qual habita a presença de Deus. Jesus é o novo templo do qual os profetas anunciavam. Mas o que o Espírito, ou como que o Espírito atua na vida de Jesus? Na literatura bíblica do Novo Testamento, nós observamos uma coisa. Nós observamos de Jesus Cristo e o Espírito Santo numa relação extraordinária. Primeiro nós temos o Espírito de Cristo, depois nós temos o Cristo do Espírito. É essa ligação no qual o Senhor vem do Espírito, atua no Espírito e é aquele que envia o Espírito para a sua igreja. A relação do Filho com o Espírito é extraordinária e nós vamos observar a ação, nós vamos observar a relação trinitária dentro da história humana. Para começar, veja bem aqui comigo o Espírito nos evangelhos sinóticos, e Mateus 1,18 traz essa referência. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante a gente observar uma coisa. Na criação primeira, o Espírito era aquele que pairava sobre as águas do caos. Aqui nós observamos o Espírito participante no nascimento de Jesus, ou seja, é pelo Espírito que o Logos é encarnado. Essa ação de Jesus com o Espírito é brilhante na concepção teológica. Nós observamos também que Lucas ele vai detalhar muito o nascimento de Jesus, só que sobre João, o Batista, ele nos mostra também a atuação do Espírito de modo legal. Lucas 1,15 diz: "Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno." O Espírito presente também na vida daquele que é o precursor de Jesus. O próprio João fala de Cristo como aquele no qual desce o Espírito. João 1,32:
E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito é aquele que atua no nascimento de Jesus. O Espírito é visto também no batismo de Jesus. É pelo Espírito que Jesus é energizado a realizar a vontade de Deus, a cumprir a sua missão. Lembrando que Jesus é o clímax da história de Israel. Jesus é aquele no qual representa e substitui Israel. Jesus é aquele que assume para si a vocação humana e vai espelhar a imagem do Pai. Em Jesus nós temos o início da nova criação. Tudo isso é efetuado pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo e o Cristo do Espírito. Essa ligação extraordinária na dinâmica e na economia da salvação. O Espírito é aquele que desce sobre o Filho. É pelo Espírito que o Filho efetua todo tipo de milagres. É pelo Espírito que a era messiânica é instaurada e os doentes são curados, os mortos ressuscitados, os leprosos curados, limpos e a vida testemunhada. No Evangelho de João, nós também temos Jesus ensinando sobre o Espírito. Olha só João 3, versículo 15. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ensina que o Espírito faz renascer o homem e a mulher. Ambos renascem à imagem de Deus. É o Espírito que age trazendo vida onde havia morte. O Espírito que preenche, que enche Jesus, o Espírito que energiza Jesus, é o Espírito no qual nós, sem ele, não podemos entrar no reino de Deus. Toda essa dinâmica espiritual, física da salvação, ela é efetuada pelo Espírito. Lembrando que o reino de Deus, nós estamos falando da era vindoura, a era vindoura que é inaugurada em Jesus, no ministério de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus. Nós só podemos fazer parte do povo de Deus se antes renascemos do Espírito. Agora eu convido você a pensar comigo. Veja a importância da teologia do Espírito Santo nos evangelhos, tanto nos sinóticos quanto no joanino. Veja a importância de uma boa teologia do Espírito Santo. Não basta nós queremos reduzir o Espírito Santo às nossas concepções, às nossas doutrinas, aquilo que nós pensamos que ele deve fazer, o que ele faz ou como ele faz. Não basta fazermos isso. É interessante, é importante, é necessário olharmos para a Escritura Sagrada e observarmos a forma como o Espírito se manifesta no texto. Aqui no caso, nós observamos Jesus dizendo a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o Espírito quem regenera o ser humano, é o Espírito que traz a nova criação no ser humano, é o Espírito que imprime o caráter de Jesus no ser humano. Em João 14, do 16 ao 18, nós vamos ver algo mais do Espírito. O Espírito e o seguidor de Jesus. Veja só: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No texto de João, o Espírito é aquele chamado de outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, mas nós o conhecemos porque ele habita convosco e está em nós. Que palavra maravilhosa que Jesus nos coloca de modo a apresentar o Espírito. Aquele que envia o Espírito não nos deixará órfãos, porque a presença de Deus, do Pai e do Filho, é presença no Espírito. A presença de Deus é a presença no Espírito, o Espírito é a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o povo de Deus é um povo renovado pelo Espírito, é um povo no qual o próprio Deus habita. Desse modo, nós não podemos, de forma alguma, menosprezar ou ridicularizar ou reduzir o Espírito de Deus na compreensão e na vida eclesiástica, na vida pessoal. Muitas pessoas dão muita ênfase ao Espírito, mas essa muita ênfase, na verdade, acaba se tornando uma superstição.
Outras ignoram completamente a teologia do Espírito, sendo pessoas que não acreditam mais no mover do Espírito no nosso meio. É interessante fazer esse equilíbrio saudável apresentado nas Escrituras que narram a história de Deus no meio da história dos homens. Em João 20, 22, nós observamos Jesus soprando o Espírito. Ele diz: "E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Observe aqui que Jesus soprou sobre eles. É a referência do pneuma, é a referência da ruá e a vé do Antigo Testamento, porque a ruá e o pneuma são a mesma coisa, é o mesmo Espírito. Jesus sopra sobre eles, sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A ação vivificadora de Jesus em favor de seus amigos e amigas encontra-se em total harmonia com a ação vivificadora do Espírito. O Espírito de Jesus, que não é outro senão a ruá, é o Espírito que anima todo aquele que se dispõe a segui-lo. A vida no Espírito é uma vida em novidade de vida. A vida no Espírito é a vida daqueles que são de Cristo. A vida da nova criação, o novo estilo de vida do reino é ensinado, é produzido pelo Espírito. A ação vivificadora de Jesus em favor de seus amigos e amigas encontra-se em total harmonia com a ação vivificadora do Espírito. Andando um pouco mais, nós observamos aqui no Pentecostes algo também muito precioso na teologia do Espírito aqui no Novo Testamento. Atos 2, do 1 ao 4, narra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós temos o derramar do Espírito, nós vemos o Espírito sendo o Espírito inundando essas pessoas, é o cumprimento da profecia de Joel, e o Espírito é visto como um vento impetuoso, um vento que preenche toda a casa onde eles estavam assentados, um vento que preenche os discípulos de modo a energizá-los para a missão. Jesus vai falar em Atos 1:8 que os discípulos receberiam o poder de Deus, o poder do alto, e testemunhariam em todas as nações. A vinda do Espírito, ela atinge esse propósito, ela energiza a igreja para a missão, para o testemunho do Cristo ressuscitado, e os milagres, o poder de Deus acompanha esses discípulos. O Espírito, aqui no Pentecostes, transforma esses discípulos em adoradores autênticos, em pregadores extraordinários. Pedro, ele vai fazer um sermão brilhante no decorrer aqui do texto, e nós vamos observar os resultados desta pregação aqui no texto de Atos dos Apóstolos. A semântica do termo ruá no Antigo Testamento e pneuma no Novo Testamento, como vento, como ar em movimento, é visto aqui também no texto de Atos, no trecho que fala do vento impetuoso que enche toda a casa que estavam assentados. São metáforas utilizadas de modo a explicar melhor o texto, que nos mostra um pouquinho do mistério que é o Deus Trinitário. O mistério do Espírito, muitas vezes as palavras não são suficientes, as teorias, as ideias. Desse modo, precisamos das metáforas, as metáforas que ajudam um pouquinho nesse mover, nessa maravilhosa ação de Deus na história. O Espírito de Deus age na história da igreja, movendo, sustentando, dirigindo e intensificando o trabalho apostólico. Ele que acrescenta convertidos mantém a unidade da igreja, que os movia em direção aos necessitados. Veja Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Veja a sequência: o Espírito presente no nascimento de Jesus, o Espírito que é derramado em Jesus no seu batismo, que o energiza para a missão, para o seu ministério, para
a obra do reino de Deus, o Espírito que é soprado por Jesus nos discípulos, o Espírito que inunda como um vento impetuoso a casa onde os discípulos estavam reunidos em Pentecostes, é o Espírito agora que faz crescer em números os convertidos dentro da igreja de Deus. A família do Messias, ela é constituída, ela é formada pelo Espírito. Só faz parte da família do Messias aquele que nasce do Espírito. Logo, eliminar o Espírito da pregação, da evangelização e da teologia é um absurdo. O Espírito faz renascer o homem para uma nova identidade, para uma nova vida, para uma nova comunidade, para a nova criação. Atos 20 e 28 traz também algo interessante. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Espírito que faz crescer em números os convertidos é aquele que constitui bispos e é aquele que trabalha também no governo da igreja, no ministério da igreja, na forma administrativa da igreja. Caminhando um pouco mais, não podemos deixar despercebido, não podemos não observar o Espírito Santo na teologia paulina. Na verdade, o Espírito na teologia paulina ocupa um lugar muito grande. O apóstolo Paulo é um grande teólogo do Espírito Santo. Nós vemos o apóstolo Paulo falar da teologia da cruz, damos ênfase na justificação pela fé, mas muitas vezes não vemos nos livros o termo Espírito Santo ou uma teologia do Espírito Santo. Mas quem faz isso engana-se, porque no apóstolo Paulo, em suas cartas, nós observamos um grande fundamento da pneumatologia. A teologia paulina é trinitária e também pneumatológica. É nítido que é no Espírito e pelo Espírito que realizamos as obras de Deus. Seu fruto se manifesta na vida do cristão autêntico e testemunha da sua união com Cristo. Veja Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso é por causa do Espírito. O Espírito que preenche pessoas, o Espírito no qual Paulo diz que nós devemos ser cheios, é aquele que manifesta em nós o caráter do reino. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui nós temos o caráter cristão que é forjado, manifestado, impresso em nós pelo Espírito. Paulo compreende a vinda do Espírito como o cumprimento de 3 expectativas. A primeira é a associação do Espírito com a nova aliança. A morte de Cristo é a instituição da nova aliança e o Espírito é o meio como a nova aliança é concebida neles e no meio deles. Para Paulo, Cristo tornou efetiva a nova aliança por meio de sua morte e ressurreição, mas o Espírito é a chave para a nova aliança como uma realidade cumprida na vida. O segundo ponto é o uso da palavra habitar. O Espírito é aquele que está em nós, é o próprio Deus habitando no meio do seu povo, como registrado no Antigo Testamento. Esse tema é maravilhoso, eu já falei dele hoje, mas eu quero reforçar um pouco mais. A presença de Deus no meio do seu povo é pelo Espírito. A presença de Deus na igreja é pelo Espírito. Deus habita no meio do seu povo pelo Espírito. Assim entendia o apóstolo Paulo. Assim está registrado em suas cartas. E nesse ponto nós podemos chegar no terceiro tópico, que é a associação do Espírito como a imagem do templo. É especialmente com a imagem do templo que Paulo indica o Espírito como a presença renovada de Deus no meio do seu povo. A igreja congregada é o local da própria presença pessoal de Deus por meio do Espírito. Assim nos mostra 1 Coríntios 3, 16 e 17. A igreja local é o templo de Deus na comunidade onde ela está colocada. Ela é a presença de Deus por meio do Espírito. Por isso é importante nós valorizarmos a igreja local. Não é
sair, desmembrar, mas é valorizar, porque a igreja local é o templo de Deus, é onde Deus habita. É a luz de Deus que se espalha para as sociedades. Então, meu amado irmão, a igreja na qual você congrega, serve a Deus, ela deve ser luz no bairro, na cidade, aonde você está. É importante termos essa compreensão da igreja como o lugar da presença de Deus. Tem pessoas que vão acabar querendo reduzir a igreja a edifícios, outros vão querer reduzir a igreja no sentido individualista. Eu sou o templo do Espírito, não preciso de igreja. Não, a igreja é a comunidade, é a família do Messias, é aonde nós nos reunimos para cultuar, adorar a Deus, participar dos sacramentos e ouvir a palavra. A partir da igreja somos enviados para o mundo de modo a testemunhar a vida e a obra de Jesus de Nazaré. Através do Espírito, anunciamos o crucificado como o ressuscitado, como o início da nova criação, como a inauguração do reino do qual somos agentes. A igreja, como templo de Deus, é a habitação de Deus no tempo presente pelo seu Espírito. Veja que em Isaías 63, do 9 ao 14, a presença divina na narrativa do Êxodo era equiparada ao Santo Espírito do Senhor. Isaías 63, 9 ao 14 é um texto que nós vamos ver também nas cartas de Paulo. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como a cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Em Efésios 4,30, Paulo diz para não entristecermos o Espírito de Deus. Ele está usando a linguagem de Isaías 63,10, o lugar no Antigo Testamento que um conceito de presença divina com Israel no tabernáculo e no templo é equiparada com o Santo Espírito. Ou seja, a presença divina na forma do próprio Espírito de Deus caminhou com o povo no deserto. Logo, os efésios não deveriam entristecer a Deus que está presente entre eles por meio do seu Espírito. A presença de Deus no meio do povo é pelo Espírito. Assim, lia o apóstolo Paulo a Escritura Sagrada. É assim que o texto sagrado nos mostra. Para finalizar, cada crente individual é um templo de Deus. Veja aqui em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós vimos que não só a igreja local é um templo de Deus, mas cada pessoa, sim, também é um templo de Deus. É errado quando nós ignoramos a realidade da igreja local como templos e ficamos e reduzimos a presença de Deus no indivíduo apenas, de modo ao indivíduo exclamar para os outros que ele não precisa de igreja, que ele próprio é igreja, que tudo isso é balela. Não, isso é equivocado também. A igreja local é o templo de Deus, é a habitação de Deus, é a morada de Deus, mas também o ser humano individual é o templo de Deus, é a morada de Deus. E nesse contexto de 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo está lutando contra a imoralidade sexual, é um apelo à santidade. Os coríntios, naquele período, achavam que aquilo que eles faziam com o seu corpo, não todos eles, mas algum deles, não maculava o espírito, então eles poderiam ir até uma casa de prostituição e cultuar ou ter relações sexuais com prostitutas, que isso não iria macular o seu espírito. Paulo está corrigindo isso. Isso é idolatria, porque sair com uma outra prostituta dentro do ambiente de culto de deuses pagãos é idolatria. E nós
estamos aqui unidos em um só Senhor. Paulo vai dizer que aquele que se une à meretriz forma-se um só corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Cada um é um templo individual do Espírito, é a morada de Deus entre os seres humanos. Desse modo, exige-se santidade dentro da perspectiva da sociedade e da comunidade. Portanto, o Espírito não é meramente uma forma impessoal ou algum poder. O Espírito não é outro senão o cumprimento da promessa de que o próprio Deus novamente estaria presente com o seu povo. O Espírito é a própria presença pessoal de Deus em nossas vidas e em nosso meio. Vamos estudar com mais profundidade a teologia do Espírito Santo e verificar quão profunda e rica ela é, não apenas na reflexão, mas na ação, na vida pessoal de cada um, na vida pastoral. Próxima aula vamos continuar a temática do Espírito Santo, vamos abordar outros aspectos do Espírito dentro de uma realidade histórico-salvífica de Deus. Eu espero você lá, que Deus te abençoe e até mais.